Dia 1º de maio, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, uma data importante para refletirmos sobre os avanços e os gargalos que envolvem os direitos dos trabalhadores. Bom, para falar sobre os 80 anos da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, eu conversei com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho Delgado. O ministro também é diretor da ENAMAT, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Vamos acompanhar. Estamos na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, onde eu converso a partir de agora com o diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, o ministro Maurício Godinho Delgado. Muito obrigada, é uma satisfação conversar com o senhor. Muito Olá, Rafaela, é uma satisfação muito grande estar aqui para conversarmos sobre um momento, datas e um período tão importante de comemorações e reflexões. Eu queria que o senhor fizesse um apanhado histórico sobre esses 80 anos da CLT, sem dúvida, pensando com esse foco. Sem dúvida. A CLT, ela, como o próprio nome diz, é uma consolidação de uma série de leis que surgiram no país com muita intensidade, como parte de uma política pública explícita e bastante entusiasmada do governo que assumiu o poder no país com a Revolução de 1930. Esse governo, liderado pelo presidente Getúlio Vargas, foi criado ainda em outubro de 1930 o Ministério do Trabalho, na época com o nome de Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, como é normal, e a partir daí foram feitas várias leis. Foi estruturado um verdadeiro sistema trabalhista, com várias facetas de grande importância. É claro que com alguns aspectos críticos, que são passíveis de serem criticados, mas no conjunto da obra, foi a primeira vez na história brasileira, em 130 anos, 128 anos de país independente, em que surgiu uma política pública clara de inclusão de homens e mulheres, mulheres e homens, trabalhadores no sistema econômico. Então, nós tivemos esse avanço no decorrer dos anos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um processo que no direito é normal que aconteça assim. É claro que deve ser criticado. Olha, houve a inclusão dos trabalhadores urbanos, trabalhadores e trabalhadoras, homens e mulheres. Houve a inclusão bastante significativa. Agora, não houve a inclusão de todos, mas, de maneira geral, é muito difícil que uma política pública não comece assim. Vamos agora até fazer uma reflexão sobre esse equívoco por parte de, às vezes por falta de informação mesmo, também, né? Porque a CLT, também. ministro, ela costuma ser relacionada por algumas pessoas ou grupos como instrumento de proteção do direito dos trabalhadores. É claro, nós sabemos, mas ela também oferece segurança jurídica aos empregadores. Eu queria que o senhor ressaltasse essa questão, porque são direitos e garantias para os dois. Quando a CLT surgiu, aqueles autores que fazem uma leitura mais ampla, mais complexa, eu acho que mais rica da questão trabalhista, eles não examinam só o lado jurídico, eles examinam também o lado econômico, o lado social, o lado cultural, o lado institucional. Então, uma legislação trabalhista, além de outras legislações, mas o nosso foco é o direito do trabalho, ela tem uma dimensão social, econômica e institucional muito importante. Por quê? Porque ela transforma as pessoas em cidadãos realmente, né? Então, nesse sentido, o objetivo dessa legislação como política pública é organizar o mercado de trabalho, porque ao organizar o mercado de trabalho, o sistema capitalista vai ter incentivos para se desenvolver. Aí surge o argumento de curto prazo, aquele argumento da pessoa que só enxerga um detalhe da vida e esquece que a vida é complexa. Como está favorecendo o empregador o direito do trabalho,
se ele passa a ter várias obrigações. Ora, é porque se a legislação trabalhista organizar o mercado de trabalho como é um dos seus papéis, isso vai evitar uma concorrência predatória entre os próprios empresários. Porque a concorrência predatória, ela é um malefício praticamente insuperável, porque a redução de direitos não tem fim. Então, se não houver uma legislação que determine que haja um piso civilizatório para o cidadão e a cidadã brasileira, um setor empresarial pode começar a se utilizar de trabalho degradante, de trabalho análogo às condições de escravo, de trabalho meramente informal, pagando valores baixíssimos. E isso cria uma dificuldade para o empresário que cumpre a legislação. Passados mais de 5 anos, qual a avaliação do senhor sobre o legado da reforma trabalhista? Inclusive, o TST se debruça também numa comissão sim. que estuda aí os impactos. Qual é a avaliação? A reforma trabalhista é parte de um contexto de tentativa de desconstrução. E, infelizmente, tentativa que obteve resultados reais. Desconstrução do direito do trabalho na sua base, na sua essência. São inúmeros aspectos de desconstrução. Vários exemplos de desconstrução. Primeiro exemplo, o enfraquecimento dos sindicatos. Ora, sem o sindicato, o trabalhador isoladamente não tem como negociar com a empresa. Imagine um trabalhador negociar com uma multinacional que tem um faturamento de alguns bilhões de dólares por ano. Né? Isso é uma coisa impensável. Então, a sociedade humana, ela criou nos últimos 150 anos essa figura nova, que é a figura do sindicato, para equilibrar as condições de contratação coletiva e, através dos instrumentos coletivos negociados, os trabalhadores conseguirem obter novas vantagens, novas proteções. Né? Isso efetivamente é fundamental. Entretanto, a reforma trabalhista ela adotou uma estratégia clássica na ciência política. Eu fiz ciência política e fui professor de ciência política por cerca de 15 anos. Clássica na ciência política. Desde o início da história, há 7 mil anos atrás, até agora, recentemente, nessa lamentável guerra que estamos vendo ali na Europa Oriental, né? Que é a estratégia de fazer o cerco da cidade e drenar ou impedir a água e a alimentação da população interna. Isso, praticamente, ao longo da história, levava a uma vitória acachapante sobre o adversário. E a reforma trabalhista inviabiliza. Totalmente. Inviabiliza. A reforma trabalhista fez isso. Ela simplesmente eliminou a forma de financiamento do sindicato, que merecia ser criticada, sim, em alguns aspectos, porque favorecia sindicatos sem representatividade. Nesse ponto ela deveria, sim, ser alterada, mas a reforma poderia ter alterado na hora, na mesma lei, criando a chamada contribuição assistencial ou negocial. Para a gente finalizar a nossa conversa aqui, qual é a visão do senhor em relação ao futuro do trabalho no Brasil e no mundo? Sem dúvida, eu tenho uma visão otimista sempre. Claro que com pitadas de pessimismo trazidos pela realidade, particularmente de nosso amado país, da nossa amada pátria. Mas acho que o trabalho, ele efetivamente é fundamental para o ser humano, é fundamental para o sistema capitalista e é também
o caminho de assegurar uma sociedade, como quer a nossa Constituição da República, uma sociedade mais livre, justa e solidária. Muito obrigada pela participação. Conversei com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, diretor da ENAMAT. Muito obrigada, ministro. Eu que agradeço pela gentileza, pela oportunidade e pela atenção de todas e todos.